Oi, Keila. Oi, meu bem. Oi, Laís. Oi, Fê. Que bom que deu pra você vir. Pessoal, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Tânia Vital, quanto tempo, minha amiga. Que bom te ver aqui. Da Lu, Laços e Fitas. Sejam todos bem-vindos. Keila já está aqui. Vamos começar nosso bate-papo. Porque tem assunto para muito mais de 55 minutos se deixar, né? Então não vamos perder tempo aqui, não. Quem tá chegando vai chegando e a gente vai começar. Keila, você quer me chamar aqui, amiga? Pessoal, nosso tema de hoje, autoconhecimento, né? E vamos aí bater um papo aí sobre o poder dessa palavra, né? O quão profundo é isso, o quão importante é passarmos com frequência, com constância, né? Por processos de autoconhecimento. E aí eu convidei minha amiga Keila para a gente bater esse papo aqui sobre este assunto. Deixa eu chamar ela aqui. Mandei. Oi! Oh! Tô aqui! Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo. Tá me A gente só se vê pelas lives agora, pois né? Agora é o sistema. Tudo bom, Michele? Tô te ouvindo bem. Menina. Soninha aqui com a gente, coisa boa. Aí. Maravilhosa. A Sônia deixa a gente mais nervosa ainda, porque é tanto conhecimento naquele ser humano que a gente fica aqui assim, ó. O que nós vamos falar? Gente, ela arrasou semana passada, foi um Verdade. sucesso aqui. Mas... Muito bacana. Tenho certeza que a gente vai bater um papo gostoso hoje aqui também sobre isso, né? Com certeza. Vamos tentar colaborar um pouquinho com o pessoal. Oi. Ah, maravilhoso. Com certeza. Como eu te falei, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já tá bom demais, né? Muito. Porque se ajudar, a gente vai, né? Porque toda vez que a gente fala, o primeiro ouvido que escuta é o nosso, né? É o nosso. E sempre sai coisa boa, com certeza. Sempre, é isso aí. Não, é sempre bom bater papo com você, né? Às vezes a gente marca até palestra, fala, cancela a palestra, vamos bater papo, né? Isso. Ok, você sabe que quando a gente começou a tratar sobre esse tema, né, o que vamos falar e tal, eu tava lendo alguns materiais, eu até comentei com você, né, que tava me incomodando, assim, eu vou chamar o preconceito, né, das pessoas relacionado a algumas palavras, né? Sim. E assim, o impacto que nós sofremos com certeza, não sei se você já passou por isso, mas por exemplo, a palavra coaching. Né? Olá, tudo bem? Eu sou a Michelle, eu sou coach. Não. É verdade. Então, é porque eu tô lendo um livro incrível de autoajuda. A pessoa fala, autoajuda. Já torce o nariz, né? Tô passando por um processo de autoconhecimento. Lá vem com essa história. Né? Então, olha, assim, eu tenho percebido como o preconceito tem afastado as pessoas de grandes oportunidades, né? Com certeza. E eu, assim, depois que você falou também, eu vi que você já tinha tratado do autoconhecimento com algumas colegas, né? Algumas lives que você fez antes. E aí, quando você falou assim, vamos ver um tema, eu falei, gente, não tem outro tema que hoje realmente seja mais importante para mim. E aquilo que você falou do desmitificar o autoconhecimento é fundamental. Por quê? Vamos lá. A gente começou nesse caminho aí do coach e o coach levou ao autoconhecimento. Mas olha, fala sério. Realmente existe um mito com relação ao termo autoconhecimento. Mas todo mundo está buscando o que na vida? Vamos lá. Sucesso, realização, objetivos. Nossa, todo mundo quer muito.
E aí, o que eu percebi nos nossos processos de coaching, que a gente está atendendo os coaches, a pessoa quer tanto, quer tanta coisa, quer tanto realizar e não se conhece o mínimo. Como é que ele vai chegar onde ele quer? Se ele não fez aquele processo de autoconhecimento. Realmente, a palavra, eu percebo que tem assim, as pessoas até desdenham o autoconhecimento. Mas será que sabe o que é? Né? Pois é. Será que entende realmente, profundamente o que é autoconhecimento? E sem brincadeira, Michele, cada vez que eu vou estudando, olha, se tem alguma coisa que eu quero compreender nesse mundo, nessa existência, sou eu mesma. Porque não tem cabimento eu viver num mundo desse, eu passar por tantos processos de família, tantos processos sociais, profissionais, e não ter o máximo, não o mínimo, não, e não ter o máximo conhecimento de mim mesma. Né? A gente fala, você é o ser mais importante que existe. Você fala para mim três pessoas que você acha mais importante. Aí tem até aquela coisinha, né? Que todo mundo fala, você falou fulano, ciclano e não falou você mesmo, né? Às vezes a gente acha que isso é básico, que isso é... Gente, mas é fundamental, né? Exato. Então, quem quer chegar a algum lugar, quem tem um objetivo e não passar pelo processo do autoconhecimento. Mas então vem cá, o que é o autoconhecimento? Será que eu saber o meu nome, o meu endereço, a minha profissão, o que eu gosto de fazer, né? Será que é só isso? Então, quando eu comecei a estudar, quando nós começamos nesse processo, eu comecei a ver o quanto isso é muito mais amplo, o quanto isso é muito maior, né? E olha, sinceramente, eu gostei, por mais difícil que seja, não é um processo fácil. Não é um processo fácil porque a gente se depara com coisas que às vezes não queríamos aceitar, né? Mas é o processo mais interessante que tem, né? Talvez por isso aquele clichêzão, Keila, de autoconhecimento dói. Eu acho que dói. Que não eu vou falar real, a verdade né? pra você. Assim, dói dependendo da forma com que a pessoa percebe. Porque às vezes você tem que aceitar. Primeiro, eu vou passar por um processo de autoconhecimento. Eu vou conhecer, eu preciso passar por um processo de autoaceitação em algumas coisas. Sim. Lembra da autorresponsabilidade? Puxa vida, você às vezes encarar que algumas coisas do seu comportamento, das suas atitudes, das suas respostas que o mundo está dando para você, tem tudo a ver com a sua atitude, e a sua atitude é o quê? É o que você é. Puta, às vezes dói, né? Às vezes incomoda. dói um pouquinho. Incomoda um Mas pouquinho. Mas é aquela dor do alívio? É dor do alívio. Eu vejo assim, né? A gente passa por um processo, por um momento que você aceita. Não, algumas pessoas, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que vai levar um processo desse adiante. Se esbarra com alguma coisa... Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Ser vulnerável. Vou falar a verdade, tem que ser corajoso. Porque assim, todos esses, já vai fazer 2 anos, né? Que nós começamos esse processo de uma forma mais intensa. Porque eu falo para você que quando começa um processo de autoconhecimento, né? Eu não sei como foi que começou para você. Para mim vai fazer 5 anos já. Só que não tão intenso como nos 2 últimos anos. Né? Então, esses 2 últimos anos, sim, foram realmente intensos e eu me entreguei para o processo de autoconhecimento. E é fantástico. Agora, né, se a gente puder explicar um pouquinho o que é, e eu não sei como que você quer coordenar ou direcionar a live, mas eu estou preparada aqui para te contar quais foram os passos que eu segui, o que eu descobri nesse caminho. Os caminhos são muitos, né? Que a gente pode seguir no processo de autoconhecimento. Você só precisa encontrar aquele que você vai se adaptar. Aquele que vai fazer mais sentido, na verdade, para você, né? Não tem o caminho certo, tem o melhor caminho para mim. Tem o melhor caminho para mim. Muito bom. Então, o que eu percebi essa caminhada aí, né? Primeiro eu comecei lá na psicoterapia, porque era o processo mais conhecido, né? E eu confesso aí, fiz 3 anos, parei um tempo, voltei e fiz mais 3 anos. É fundamental, a gente sabe disso, né? E eu realmente sempre gostei. Só que chega um momento que você quer mais, né?
que você quer mais, que às vezes não satisfaz as suas perguntas, e as minhas sempre foram muito intensas. E aí foi onde eu comecei, nós chegamos ali no método CIS, que contribuiu, a formação em coach, que contribuiu. E nesse caminho, você vai pegando aquilo que vai fazendo sentido para você. E a partir de descobertas, você vai buscando. Isso é, quem tem interesse no processo mesmo do autoconhecimento. A gente não vai conseguir em uma semana, né? Um mês. Ah, eu vou tirar 6 meses para eu fazer. Né? Vou tirar 2 meses, 3 meses para eu fazer um processo de autoconhecimento. Acredito eu, e hoje tenho mais convicção disso, que isso é um processo para o resto da minha vida. Sim, também acredito nisso. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se descobrindo à medida que vamos vivenciando. E uma outra coisa que eu falo, que o processo de autoconhecimento, às vezes a pessoa fala assim, eu vou me isolar para quero me conhecer, quero saber quem sou eu. Não existe como eu passar por um processo sem me relacionar com as pessoas. Porque é assim que eu vou me conhecer. É sabendo qual é a resposta que eu emano, que eu emito diante do que vem para mim. E aí eu vou saber qual é a minha reação, né? Diante de tudo isso. Mas você sabe que uma vez eu ouvi uma analogia sobre isso, do autoconhecimento, né? Que ele é como você aprender uma língua estrangeira. Você vai para a escola, você estuda, você treina com um professor, né? Você tá ali em um processo de imersão, mas você só vai saber se você aprendeu realmente a hora que você precisar colocar em prática. Exatamente. Né? Se usar de fato a língua. E com o autoconhecimento não é diferente. É a mesma né? Porque coisa. eu comigo mesma ser a pessoa mais bem resolvida do mundo é muito fácil, né? Ter autoconfiança eu comigo mesma. Mas quando eu começo a me relacionar, que é quando eu começo de verdade a me transbordar, né? A externalizar o meu eu. Quando eu entro em contato com o outro, né? Exatamente. E eu acho interessante que é assim, às vezes a gente pergunta, quem é você? Quem é você? Nós somos tanta coisa ao mesmo tempo, né? E aí tudo aquilo que nós viemos estudando, por exemplo, lá no processo, lá no coaching, o que nós aprendemos, o que nós vimos, né? Que nós somos hoje a construção da nossa hereditariedade, do que aconteceu com a gente, principalmente dos 0 aos 12 anos, do que nós aprendemos com nossos pais e com as pessoas mais próximas, do que nós aprendemos e ouvimos dos professores e das pessoas mais queridas, dos amigos que fizeram mais sentido, que tiveram... Então, nós somos muita coisa, né? Então, nós somos... até escrevi algo no meu feed esses dias, que eu sou do tamanho, né? O meu mundo é do tamanho do meu conhecimento, do tamanho que eu absorvo. Então, até então, aí como que eu fui compreender o processo do autoconhecimento? Nós estamos absorvendo, nós passamos a vida inteira absorvendo conhecimento e tentando encaixar dentro da gente todas as informações que a gente veio acumulando. Toda a experiência do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas mais próximas, da sociedade, do meio midiático. A gente foi só acumulando e tentando ver o que, que é esponjinha, certo, né? o que é errado. Exatamente, foi absorvendo, né? E da sociedade de uma forma geral. E aí, quando a gente precisa realmente saber onde nós estamos no meio de tudo isso, que começa o processo do autoconhecimento. O que de tudo que eu vivenciei, o que de tudo que eu aprendi realmente é o que eu penso, ou é o que eu captei do que fulano ou ciclano ou o programa tal que eu assisto demais ou o jornal tal vai falando. Separar. Exatamente. Então, o processo de autoconhecimento é você observar tudo isso que tem dentro de você e começar a compreender o que realmente é seu, o que realmente faz sentido para você. Só que aí, no meio de tudo isso, nós já estamos cheios de crenças, nós já estamos cheios dos nossos medos, nós já temos as nossas dificuldades de dizer não. Às vezes a gente falou sim para tantas coisas, para tantos conceitos, para tantas teorias, e aí de repente a gente não consegue falar não para encontrar o nosso sim. Por isso que é difícil o processo de autoconhecimento. Mas ele é gostoso ao mesmo tempo que tem a certa dificuldade você descobrir qual que é a sua verdade no meio de tudo isso. Existem muitas.
E eu falo assim, eu encontrei muitas verdades, muitas. A sua verdade é a sua verdade. E encaixa com a minha em alguns momentos, mas eu preciso saber qual que é a minha verdade, né? O que eu vim fazer nesse mundo? Aí começou lá, né? O que eu vim fazer nesse mundo? Para que eu vim? Para que eu sirvo? Né? Quem realmente sou eu? Então, e aí eu falo que o meu processo de autoconhecimento, eu estou na terceira fase, né? No processo, quando eu entrei realmente nesse processo de autoconhecimento. Sim. Primeiro veio lá, psicoterapia, o método CIS, nós pegamos um monte de informação, a formação em coach, a experiência do atendimento dos clientes. Como a gente aprende, Michele? Não sei qual foi a Nossa, tua como a experiência. gente aprende. É Ouvindo a incrível, o história processo de das aprendizagem é pessoas. incrível. É verdade. Então, eu acho que o meu processo realmente de autoconhecimento começou quando eu comecei a ouvir as pessoas na demanda de cada um, né? Então, acho que eu falei, puxa vida, e sabe o que eu percebi e que eu fui me apaixonando cada vez mais? A maioria das dificuldades das pessoas, a maioria das coisas que elas não conseguem, onde elas não conseguem chegar, você tem que começar por um processo de autoconhecimento. Ela nem se conhece. Aí você faz aquela pergunta, me fala sobre você. A pessoa não sabe falar sobre si mesma. No máximo, ela fala o currículo, né? Esses dias nós falamos aqui Exatamente. sobre isso. Que eu fui, Exatamente. há uns anos atrás, eu fui para um treinamento, há muitos anos atrás. E aí a pessoa me perguntou: quem é você? A gente tinha que se apresentar, né? Uhum. E eu fui, eu sou a Michele, tal, eu sou comunicóloga, fiz relações públicas, e eu fui destrinchando meu currículo. E ele falou para mim: ok, e quem é você? Quem Se é você? tirar todo o seu currículo. Minha O que filha, até fica? azul, né? Tipo, engasgou. Uhum. E aí, respondo como? É justamente isso. Então, para quem está ouvindo a gente, quem puder pensar sobre isso, se tirar todo o teu currículo, se tirar a tua função mãe, a tua função pai, a tua função, eu sou pai de fulano, irmão de ciclano, filho de Beltrano, trabalho na empresa X, o que que sobra? O que sobra? É isso que é o legal. É isso aí, sabe? E aí que eu comecei a achar interessante e eu comecei a me perceber mesmo. Porque o processo de autoconhecimento, você começa a se perceber. Você quer fazer? Começa a se perceber de verdade. Qual é a sua reação diante das pessoas? Qual é o seu comportamento diante do que você ouve, né? Porque nós vivemos reagindo à vida. Nós não respondemos à vida. Então, eu me conheço muito mais quando eu tenho a capacidade de responder à vida. E responder à vida, às situações, é quando eu faço um processo de reflexão, né? E a gente viu, e olha quanta coisa tem. É tão, assim, difícil a gente falar sobre o processo, porque eu vejo ele tão intenso, talvez por isso que, por ser tão assim, tão intenso, as pessoas deixam de lado, né? Mas eu comecei a perceber, olhando as pessoas no meu dia a dia, para que eu me compreendesse enquanto eu observava as pessoas. Como as pessoas reagem no trânsito. Será que isso tem a ver com elas? Com o verdadeiro elas? Porque como eu vou reagir no trânsito não tem nada a ver com a minha profissão. Se eu sou pai ou mãe de ciclano, também não tem nada a ver. Tem a ver comigo, né? Comigo. E a gente não faz essa análise, né? E aí quantas vezes a gente falou assim, olha, a sua reação, você é aquilo que você entende do que as pessoas fazem com você, né? Lembra? Eu não consegui lembrar a frase certinha assim, né? Às vezes a pessoa não me agrediu, eu me senti agredida, né? Então, como eu me comporto? Como eu identifico as minhas emoções? Como são os meus pensamentos? Aí eu achei interessante que eu vi uma pesquisa dizendo que 89% ou 98%, não lembro, dos nossos pensamentos são recorrentes. Todos os pensamentos que eu tenho hoje, amanhã eles vão se repetir. Olha só. Então eu não estou fazendo uma análise porque se está repetindo e de repente não está legal, eu não estou fazendo uma análise de mim mesma, né? Então aí não há como ter um processo de mudança. E eu estava comentando com você que o meu processo de autoconhecimento, ele passou por 3 fases. Eu estou na terceira fase. Não sei até quando eu vou, mas eu estou na terceira, né? Então a primeira foi a psicoterapia, lá em 2015.
Aí eu fui fazer um estudo espiritual também, porque para mim Ó, a é Sônia tá dizendo aqui que é fundamental. 95%. Sônia confirmando o 95%, dado ó. aqui. Muito bem. Isso, show. Que bom que ela tá aí. Eu falo que a mulher sabe demais. Então, eu sempre achei assim. Aí vai de o caminho que você quer seguir. Para mim, o autoconhecimento sem eu colocar a espiritualidade vai estar falho. Porque o meu processo de autoconhecimento, ele tem muito mais de espiritualidade. Porque faz sentido para mim, né? Então Sim. aí, como nós falamos, tem que fazer sentido para você. Né? Porque eu sou um ser que estou aqui com alguma missão, com algum propósito, e isso é muito mais. Comentei com a Sônia e com a Rony esses dias. Nós fizemos uma live bem curtinha, assim, de 2 horas e pouco, quase 3 horas, né? Não era nem uma live, foi um bate-papo que a gente Esse fez. Instagram limita a gente, né? Aí a gente foi pro bate-papo em outra mídia. Muito bom. Mas aí, e o que acontece? Passou por esse processo de reforma íntima no estudo espiritual. Aí nós fomos lá para o coach, fomos para o método CIS, fomos estudar o coach, descobrimos um monte de coisas. Só que a autorresponsabilidade foi fundamental no processo de autoconhecimento. Porque até então, eu confesso que eu tinha coisas que eu falava, isso é porque é culpa de fulano. Isso não aconteceu na minha vida porque é culpa de ciclano. A gente faz isso. Eu não vou aqui falar assim, Keila, você é nunca natural, culpou. né? Né? Só que a gente tem que chegar um momento que você tem que reconhecer. Pelo menos começar a entender. O processo de O automático é eu buscar você buscar o culpado, né? Se a minha Tem que vida sair não do tá piloto legal, automático. tem que sair. Uma hora tem que sair. Então, e aí, para algumas pessoas, isso pode ser dolorido. Aí não quero, aí eu prefiro não deixar, porque é mais cômodo, né? Achar culpados. Entra na zona de conforto, né? Zona de conforto, né? Então, e aí eu fui buscando essas informações, e aí, por exemplo, a Sônia tá falando muito sobre mentalidade, né? Hoje eu até assisti um vídeo dela, que ela tava lá no canal, lá no Biomental, que ela tava falando da... Deixa eu ver aqui. Criar novo pensamento sobre si mesmo. Achei muito interessante. Porque é esse o processo que eu tô construindo agora. Porque eu posso... você vai inventar uma Keila? Não, eu não vou inventar uma Keila. Eu vou descobrir a Keila dentro de tudo isso, todas essas informações que eu acumulei, onde que está ali realmente que sou eu, que faz parte da minha essência, o que eu quero absorver de tudo. Já aos 43 anos, a gente aprende muita coisa, né? A gente vê muita coisa. E nem tudo que a gente aprende está certo, está necessariamente certo, né? Então a gente precisa construir. E eu posso me construir? Posso. A Sônia deu uma dica ali super interessante. Não sei se você viu, quem não viu tem que ver o vídeo dela lá, que foi dia 25 agora que ela colocou. É criar um anúncio de si mesma. Porque a gente está sempre se anunciando, né? Achei muito interessante, Sônia. Brigadão. Vai até colaborar com a live. Porque a gente se anuncia em tudo que a gente fala. Não é? Às vezes se eu saio, eu falo, a gente se anuncia uma nova forma de ver as coisas. No jeito que se veste, no jeito que se fala, no tom que fala, né? Então eu não tô fazendo verdade, Elke, ó. A Elke tá te fazendo um anúncio aqui, ó. 43 com carinha de 30. Obrigada, irmã. Isso aí, com cara de 30, que maravilha. A outra irmã, Mayra irmã também, tá? A de irmã babona. Então, e aí, é esse que eu achei interessante. Eu posso construir uma pessoa, porque eu tô me lapidando, né? A gente precisa saber o que sim, o que não e o que nunca mais. Porque não tem um momento na vida que a gente pode falar assim, nossa, como a gente encontra pessoas que são duras, né? Eu sou assim, eu não mudo, eu sempre fui assim, se quiser me aceita assim. Tem coisas que a gente faz, né, que não é legal. Tem coisas que a gente falou que não é legal. Aí fala assim, eu não quero me culpar. Não existe culpado, existe responsável, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Em algum momento a gente pode ter cometido um ato errado pelas informações que tivemos até esse momento. Mas hoje em dia, não justifica mais, né? Já então, tem assim, consciência, né? Já tem consciência. Hoje em dia não dá, sabe? Então, esse processo foi interessante para mim, Michele, porque, sinceramente, às vezes eu fico triste de ver pessoas adultas com comportamento de criança. Mas a gente sabe. Antes eu não entendia. Então eu ficava brava, sabia? Uma coisa que eu mudei bastante foi isso. Se eu vi um adulto com comportamento com criança na rua, né? Com uma atitude errada, né? Eu ficava brava.
Às vezes não ficava brava com a pessoa, mas eu ficava indignada. Hoje eu não fico mais. Então hoje eu já compreendi que a gente sabe, né, que essas pessoas às vezes têm coisas que nem ela sabe, o porquê que ela tá agindo daquele jeito. Sim. E como eu não quero agir desse jeito, eu preciso me conhecer. E aí vai. E aí eu acho que começou a terceira fase do processo de autoconhecimento, foi onde começou. Onde eu fui além do que nós estudamos no processo de coach. Fui um pouquinho além. Aí eu encontrei lá sobre a nossa mentalidade, que a gente sabe muito, né? Que tipo, qual a mentalidade? O que eu penso todos os dias, né? De que forma eu penso? Como eu construo meus pensamentos? E aí eu fui um pouquinho além, não sei se você já buscou alguma informação sobre a constelação sistêmica. Então, só o termo, não tem... Só o termo. Então, nesse processo de autoconhecimento, eu fui buscar a constelação sistêmica, que eu achei muito interessante, que faz sentido. Lá no Método CIS, o Paulo Vieira faz um momentinho ali de... Sabe quando volta, encontra com a mãe, né? Fala, se resolve com a mãe numa fala. Então, isso é um movimento da constelação sistêmica. Então, o que eu aprendi lá na constelação sistêmica? Que existe uma hierarquia nos nossos processos familiares, uma hierarquia, existe uma ordem, existe movimentos, deixa eu ver aqui que eu anotei que eu esqueci agora de falar para você. Existe uma ordem de idade, existe o dar e receber, tem que estar em equilíbrio, né? Então, existem certas ordens na constelação sistêmica que eu fui estudar também, para me compreender. Será que eu, dentro do meu sistema familiar, eu estou fazendo a movimentação correta? E esse conhecimento, ele veio a complementar muito, muito, e ajudou. Tá? Se você tiver oportunidade, é muito interessante. Aí a família foi, a mãe foi, os irmãos também foram, né? Então todo mundo foi conhecer um pouquinho aí dessa questão da constelação sistêmica. Então foi onde eu já estava ali na minha terceira fase de conhecimento. E aí também... Constelação sistêmica é a mesma coisa que constelação familiar? Constelação familiar, Na verdade, a constelação familiar, que vem da consciência sistêmica. A consciência sistêmica é um pouquinho maior. A constelação familiar é uma ferramenta da consciência sistêmica. É uma ferramenta. Mais amplo, né? A consciência sistêmica é mais ampla. Aí vem a constelação familiar, né? Que eu também achei muito interessante. Hierarquia, né? O antigo, ele é sempre mais forte, mas o mais novo, ele tem prioridade. Então, se organizar dentro do sistema familiar. Equilíbrio, tem que ter um equilíbrio entre o dar e receber. E essa questão da constelação sistêmica vale também, da constelação familiar, vale também para as empresas, tá? Dentro da empresa tem que ter uma hierarquia, tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Se você estabelece essa dinâmica, as coisas ficam mais fáceis. E tem o equilíbrio, né? Pertencimento, todos pertencem ao sistema. Tá? Então é muito legal porque é um processo de autoconhecimento. Todos pertencem ao sistema. Todos do sistema familiar pertencem àquele sistema. Bom, muito legal também. Acho que a gente hoje não vamos falar sobre constelação familiar. Nós vamos ter que abrir outras lives. Porque esse foi um caminho que eu fiz também para o processo de autoconhecimento. Que faz sentido. E ele conversa muito com a sua linha da espiritualidade, né? Conversa muito com a linha... Assim, mesmo que ele não tenha nada a ver com religião, não sei se você sabe, mas o jurídico brasileiro hoje usa da constelação familiar e isso já resolveu, se eu não me engano, mais de 70% dos processos da vara de família. Olha só. Campo Grande, na OAB, eu já assisti uma reunião do grupo que faz constelação sistêmica, constelação familiar aqui em Campo Grande. Então, constelação familiar está sendo utilizada para resolver grande parte dos problemas de vara de família. Que coisa boa, usando ferramentas para isso, né?
Exatamente. Então, é uma das Legal. alternativas. E depois também, que eu achei muito legal, que faz parte dessa terceira fase, a gente foi lá para a questão da mecânica quântica, né? Ah, e aí eu não vou falar muito, porque eu sei pouco. Pouquíssimo, ainda mais porque a Sônia tá aqui. Então aí eu vou falar muita Chama a coisa. Sônia aqui. Chama a Sônia. Mas olha só, sabe o que eu achei interessante? A gente também viu sobre a neurociência, que ajudou muito, né? E aí o que eu achei interessante, que na mecânica quântica fala, e também tem outras teorias, outras metodologias que falam, e olha só como fez sentido. Nós precisamos, algumas teorias falam encontrar o seu verdadeiro eu, o seu eu interior, né? Sim. Bonito, né? Mas poucas pessoas acham isso muito floreado. Ah, encontrar o seu É. verdadeiro eu, o seu eu interior. Mas Uhum. esse é o caminho do autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? Mas sabe o que a gente tem que fazer para chegar lá? A gente tem que se livrar das máscaras e das sombras. Porque o que são as nossas máscaras? É aquilo que, de repente, eu tô aqui tentando mostrar para Michele e para quem tá me vendo lá. É a minha máscara. Que Keila eu quero mostrar? Qual Uhum. é a Keila que eu vim mostrando até hoje? Qual é a Keila que eu mostro dentro o meu ambiente familiar? Qual é a Keila que eu mostro para meus amigos, para o meu grupo de trabalho, né? Qual é a Vai profissional? colocando. Aham, exatamente. E aí, tem um lado que eu preciso me adaptar aos ambientes, né? Tem um lado salutar, Sim. que eu não posso ser a mesma pessoa, a mesma atitude dentro de casa e fora. Eu tenho que me adaptar aos ambientes. Aham. Mas tem uma máscara, às vezes. E Sim. eu preciso saber o que é máscara ou o que eu apenas estou me adaptando ao ambiente, né, porque aquele ambiente exige. E depois da máscara tem a minha sombra. O que, que eu não quero mostrar para você, Michelle? Uhum. Aí o que, que eu não estou escondendo das pessoas? O que, que eu escondo da minha família? O que, que eu escondo no meu ambiente de trabalho? Né? Aham. Então, quando eu começo a compreender qual é a minha máscara, qual é a minha sombra, se eu tiro isso, eu estou chegando mais próxima do meu verdadeiro eu. Quem sou eu de Uhum. verdade? Porque o eu, a minha essência, ela tá ali, atrás da máscara e da sombra, né? Sim. Então, quando eu preciso, quando eu chegar lá, eu vou conseguir construir, ainda é um processo, né? Eu Sim. vou conseguir construir aquela verdadeira. E o processo de autoconhecimento não é só para eu me conhecer. É para eu saber o que sim, o que fica, o que não, o que nunca mais. Porque tem coisas que nunca mais nesse processo. Sim. Quem é que Porque não aí vai a ter? gente começa, dentro de um processo de autoconhecimento, a gente coloca em uso o nosso superpoder da escolha, né, Keila? Que todo Exatamente. ser humano tem, né? E às Uhum, vezes usa de maneira equivocada, né? O poder da escolha, exatamente. de escolher o que sim, o que não e o que nunca E o mais, que né? nunca mais. E nós podemos fazer isso. E por quê? Por que, que eu gosto tanto do autoconhecimento? Porque a gente parece assim tão bonito, tão floreado, mas a gente precisa ser pessoas, a gente precisa aprender a ser pessoas melhores, né? Por que, que as É. coisas estão do jeito que estão hoje em dia, Aham. né? Porque as pessoas apenas estão vivendo. Daiane Padovana, nossa Ai, meu live Deus! Nós maravilhosa! estamos podendo? Olha isso! Que linda! Então, assim, a gente precisa, assim, a gente precisa aprender a ser pessoas melhores. Todos Sim. nós. Acho que não tem ninguém que a gente pode falar que, ai, tá pronto, né? Por quê? A gente não quer uma sociedade melhor? Tem aquela frase que eu gosto muito, seja a mudança que você quer ver no mundo. Como é que Exatamente. eu Ela posso... vem daqui, né? Exatamente. Como é que eu posso ser a mudança que eu quero ver no mundo se eu nem me conheço? Pois é. Se eu nem... Eu Tenho um preciso... colega que ele fala assim, o ser humano, ele tá sempre dentro do forninho. Porque sempre tem alguma coisinha para arrumar, Sim, sempre tem uma coisa para chegar, sim. ele fala. Então a gente Com tem que viver no certeza. forninho. Sempre no processo ali de tá quase pronto, deixa no forninho. Deixa lá, ele fala, põe no forninho, ele fala. E é isso, né? Exatamente. É bem isso.
Então eu falo assim, que igual nós colocamos lá no título da live, né? É o encontro mais intenso. Então, às vezes, assim, quando a gente estava falando do tema, ai, veio tantas coisas na cabeça, mas é que a gente começa a falar, vai sumindo, gente, mas justamente. Mas o processo, Acontece como tem que ser, né? acontece como tem que ser, né? Então, eu falo que a nossa verdadeira personalidade, eu falo do dia a dia, né? Como às vezes eu fico triste de ver o comportamento das pessoas, mas a nossa verdadeira personalidade, ela vem aí nesses momentos de conflito mesmo. Então, é onde a gente começa a se compreender. E o processo de observação, como que eu cheguei em tudo isso? É legal o que nós fizemos, né? A Daiane entrou agora, então ela não viu. Nós já falamos do CIS, tá, Daiane? A gente já falou quanto isso foi lá o meu segundo Da momento, estrelinha. né? Da estrelinha, Da verdade. estrelinha pra nós. Ali pra gente. Então, depois, e foi legal também quando eu passei. Depois eu fiz a análise, fiz o curso para analista comportamental, né? Vamos lá, passamos pelo perfil comportamental. Faz parte do processo de autoconhecimento? Claro que faz parte. Está lá na minha primeira fase do processo. Porque realmente a gente precisa se conhecer e dar uma boa base para o conhecimento. Quando a gente vai começar um processo, a pessoa não vai começar lá no processo espiritual, né? Então, às vezes você começa... É o caminho, né? É o caminho. É o caminho. Qual é o meu perfil comportamental? Como eu reajo? Qual é a minha reação diante das coisas, né? Quais são os meus valores? Quais são os meus valores? Né? E aí, e não é tão difícil descobrir que existem tantas ferramentas hoje em dia, né? Capazes de nos ajudar a descobrir. Mas primeiro é a vontade, é o querer descobrir, né? Sim. E depois que você começa no processo, né, amiga? Você não para, né? Porque aquilo que você vê, você não consegue desver. Né? Então, a partir do momento que você mergulhou, por mais que você fale assim, não quero mais, eu não vou mais, mas aquilo que você já viu, você não vai desver, né? Você já sabe sobre você. E aí o superpoder volta, né? Exatamente. E se mexe com você, eu não sei como aconteceu com você, mas acho que aconteceu a mesma coisa. Foi me instigando, por isso que eu cheguei lá na constelação familiar, na consciência sistêmica, e tem outros caminhos também. Tem outros, a gente sabe que tem outros, né? Então, e coisas que assim, que hoje eu percebo que voltei lá atrás com alguns valores que hoje, sabe como parece que fez um loop assim, e algumas coisas ficaram. Então, você passa por esse processo, igual nós falamos. O que eu quero, o que eu não quero mais, né? O que faz parte de mim, o que não é, o que eu compreendi que não é meu, eu absorvi, eu fui vivendo assim, eu fui compreendendo assim, eu fui reagindo assim, mas realmente isso hoje não faz mais parte da minha vida. Algumas coisas tipo os valores, né? Como eu compreendi realmente quais são meus valores. Em todo esse processo de conhecimento que a gente vai tendo, aí eu vou aqui usar aquela revolta sua, lembra que eu te liguei para falar da sua revolta? Todo mundo mandando, faz isso, faz aquilo, você fez tudo que todo mundo falou, não é? Então eu passei por isso, Nossa, todo mundo falando um monte de coisa, que é assim que tem que ser, é isso que você tem que fazer, é aquilo que você tem que fazer. E aí você quer fazer tudo porque as pessoas devem estar certas. Então, se você começa nesse seu processo de autoconhecimento, aí você começa a escolher o que faz sentido para mim. Onde eu estou no meio de tudo. E aí você só vai pelo caminho que faz sentido para você. Né? Você para de ser a tal da Maria, vai com as outras, né? Todo mundo tá lá, eu vou para lá, todo mundo faz aquilo. E quando você vê, você tá fazendo um monte de coisa que não faz o menor sentido para você, que não tem valor para você. Não tem valor porque a manada tá fazendo. Né? Teoria da manada, você vai junto, né? Exatamente. Sem saber por quê. Então, o processo de autoconhecimento te ajuda nisso, porque hoje a gente está num momento em que a informação tá aí, o tempo todo pra gente. E muita informação. E aí, de tudo isso, você tem que absorver tudo. Você tem que colocar tudo aí dentro da cachola. E como é que faz com tudo isso? Quando você precisar fazer alguma coisa, vai usar tudo ao mesmo tempo. E aí, eu acho que eu fui ficando mais tranquila, mais calma. Quando eu consegui pegar as informações e concatenar
de uma teoria com a outra, o que faz sentido numa, o que faz sentido na outra para mim. Sim. Porque chegou alguns momentos que algumas teorias, algumas coisas que eu fui estudando, que eu fui descobrindo, entraram em choque com outras. E aí eu falei, e agora? Cheguei numa bifurcação. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Aí você resgata os seus valores, né? Porque os seus valores te guiam. Porque, como dizem, as nossas decisões a gente toma pelos valores que a gente tem. Exato. E se eu não tenho esse processo de autoconhecimento, eu não sei quais são os meus valores. Eu faço qualquer escolha, eu vou para qualquer lugar, né? Quem não quer ir, qualquer lugar serve. Quem não tem opinião própria, qualquer opinião aceito, Exato. né? Então, esse processo, e assim, e eu não preciso, e nós não precisamos sair por aí falando, agora eu sou assim. Agora eu penso assim, agora eu mudei. Eu sou desse jeito, Faz jeito. uma faixa, né? Põe na cabeça. Não precisa, vai devagarzinho. Né? Igual a Sônia falou hoje, na conversa, no diálogo, você vai mostrando quem você está se tornando, né? E aí, esse processo não vai acabar, não vejo como ele acabar, ele só vai se completando, né? E o que eu acho mais interessante é que chega um momento que, e talvez é o momento que eu esteja passando hoje, eu não me importo tanto mais com o que o mundo quer que eu faça. Eu não me importo tanto mais com o que, olha, tem que ser assim. Essa aqui é a métrica, siga a métrica. Uhum. Não faz mais sentido para mim. E eu vou falar a verdade, quando essas coisas deixam de fazer sentido para você, a métrica das outras pessoas, a métrica da sociedade, a métrica do externo, você não ficou mais livre depois que você chutou o balde? Chutei o balde muito mais. As coisas fluem, as coisas acontecem, né? Porque é leve, né? É leve. É igual eu tenho visto, a natureza não tem... flui. Né? Eu até conversei com a Soninha e com a Rony. Quando a gente aprender a fluir, a gente tem que aprender a fluir igual a natureza, sem aquele esforço. Sem o esforço. E se eu não passar pelo processo do autoconhecimento, eu não sei o que eu vou fazer de forma leve. Eu vou ficar fazendo aquilo que me impõe. E se eu fizer aquilo que às vezes as pessoas ou o mundo vai me impor, não vai fluir. Não vai ser leve, né? Então vai ser pesado. E aí como que eu fico no meio de tudo isso? Então, eu não sei o que falta eu comentar com você, mas eu achei assim que eu passei por vários, passo ainda, lógico, que esse processo não vai acabar, por vários conflitos internos. Mas tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Então eu venho, a gente analisa. Eu não sei se acontece com você, mas cada vez que você tá num processo, os conflitos vêm, mas o que é bacana, pelo menos eu acho, é que vem novos conflitos, né? Nossa. Então a gente vence aquele conflito A. Não quer dizer que você não vai ter mais conflito, mas os conflitos são novos conflitos, são novos desafios, né? São novos desafios. Não fica aquela coisa do mesmo problema, o mesmo desafio rodeando a gente. Não, aquilo ali você aprende a resolver com o autoconhecimento, a entender, a compreender, a aceitar ou a mandar embora, né? Exatamente. Então, coisas novas vêm até para nos desafiar, né? Exatamente. E assim, acho que faz parte, nós não estamos aqui para não ser desafiados, né? Quem falou que tem que ser facinho, tem que fluir, né? Não tem que ser facinho. Então, eu passei por, assim, a gente não fica falando, a gente não sai por aí falando dos conflitos que a gente passa, né? Mas a gente passa e tem que passar. Sim. E aí eu comento assim com as pessoas que o maior desafio, porque a intenção foi me conhecer a partir da convivência com as pessoas. Porque como eu queria sempre a intenção da Keila, a busca da Keila, é ser uma pessoa melhor, é ser uma pessoa melhor para mim, como filha, como irmã, como vizinha, se tem a minha busca, é isso que eu quero ser uma pessoa melhor, e a minha métrica são os meus relacionamentos. Aí esses dias não, vai fazer um ano que eu aceitei um grande desafio. Vou ser síndica do meu condomínio.
Eu sou síndica do condomínio. E eu falava assim, isso não vai funcionar. Porque a Keila, ela tinha uma mania de se irritar com adulto com atitude de criança. E a gente sabe como que funciona, né? Adulto com atitude de criança. Só que isso foi bom porque aquela que eu queria não ia mais se irritar com um adulto com atitude de criança. Eu evolui muito. Não cheguei à perfeição ainda. Você se jogou na fogueira, né, bebê? Me joguei na fogueira. Mas existe outra forma de aprender? Existe outra forma da gente aprender? A não ser a gente vivenciar as experiências, né? Então, eu achei no ver o meu comportamento com as outras pessoas, o maior processo de autoconhecimento, sabe? Porque eu preciso saber como eu estou reagindo, e aí eu não quero reagir mais assim, eu quero assim. E aí vem aquela questão, se eu quero ser compreendida pelas pessoas, eu preciso aprender a compreender as pessoas. Exato. Né? É o eco, né? É o eco. Eu recebo aquilo que eu entrego, né? Aquilo, exatamente. Então, o meu processo de autoconhecimento, ele está passando por aí. E aí, de todas as sugestões que as pessoas passam pra gente para fazer o processo de autoconhecimento, é o silenciar, né? Também. Porque tem esse momento. É difícil, né? É difícil. Para mim é tão difícil. Né? Eu tô encarando um desafio de aprender a meditar. Eu sou muito agitada, né? Minha mente é justamente por isso. Justamente. E o silenciar é muito difícil. Como é difícil. Mas é porque tem tanta coisa, né? Isso. Que a gente não sabe, que tá gritando aqui dentro. Né? Uhum. Mas aí que foi interessante. Onde eu comecei a descobrir o processo de silenciar. Primeiro, o processo de silenciar era difícil porque a gente dá ouvidos para tudo que vem do externo. Tudo. Sim. Né? A opinião das pessoas, a exigência das pessoas, como que você tem que ser, como que você tem que agir, o que é legal para uma mulher fazer ou para uma mulher não fazer, para uma pessoa fazer ou para uma pessoa não fazer. Tudo. Você vai, tudo isso. E aí, você fica no meio disso. Então, tá, tem toda essa sugestão das pessoas, né? Como tem que ser. E o que eu quero fazer diante de tudo isso? Quando você não sabe, aí isso é complicado. Mas aí quando você começa a aprender que você vai buscar as suas respostas, em algum momento você fala, ó, deixa tudo isso de lado, deixa eu buscar o meu conhecimento da minha forma. Como que foi? Como que a gente fez? Começou a estudar, começou a ler um monte de coisas, aí você começa a selecionar o que faz sentido para você, o que não, né? Sim. Você começa a construir um mundo. Depois desse momento que você começa a construir um mundo, você quer, igual você falou, quer absorver tudo, né? Você quer pegar um monte de conhecimento. Eu fiz isso também. Eu queria ler tudo quanto é coisa, eu queria assistir tudo quanto é vídeo, eu queria ouvir mesmo tudo. Como é que não dá você tempo de silencia? processar a máquina, né? Não dá. Como que vai silenciar dessa forma? Né? E aí chegou um momento que eu selecionei. Só vou ler tal, tal, tal. Só vou ouvir tal. Selecionei algumas pessoas para ouvir. Alguns perfis para eu acompanhar. Que fazia mais sentido comigo. Né? Comecei a fazer essa seleção. A gente não viu lá no processo de coach lá. Como que fala que a gente tinha que modelar, né? Eu comecei a modelar tipo não de pessoa, mas de conhecimento. Qual é o tipo de conhecimento que eu quero seguir? O que tem a ver comigo? Depois disso tudo, um monte de coisas, agora eu já estou começando a aprender a silenciar. Quando chega aquele momento que você, olha, agora eu posso botar o pezinho no freio, aprender a absorver, a digerir todos os conhecimentos que eu fui, deixa eu colocar em ordem aqui dentro, e ver, agora às vezes eu pego um livro, eu falo, ó, esse aqui já não quero mais não. Já não, entendeu? Antes, o que eu queria fazer? Eu precisava ir até o fim daquele livro, porque de repente ia ter alguma coisa. Agora você já começa a identificar a linha de conhecimento que vai fazer sentido para você. Não vai perder mais tempo com aquilo que, né? Então, é muito aquela questão do que é de verdade faz sentir, né? Até essa semana eu fiz um post sobre isso, semana passada.
falando que quando a gente pergunta, né, e é muito da boca do coach, né, faz sentido para você? Faz sentido para você? Quando você vai ver a origem desse conceito, faz sentido, se fez sentido, se fez você sentir no coração. Exato. Né? Ou seja, se tem a ver com seus valores, se tem a ver com seu direcionamento, com seu caminho, né? Com aquilo que você quer. Porque uma mesma coisa pode fazer você sentir e pode não me fazer sentir. Né? O fazer sentido é bater o coração. Porque tá ligado com aquilo que você quer, né? Exatamente. Então chegou nesse momento que agora eu consigo compreender mais a Keila. O processo de autoconhecimento começou, olha só, depois de tanto tempo. Aí eu fiquei pensando, por isso que às vezes a pessoa não investe nisso. Porque não é um processo que é da noite pro dia. Que é resultado rápido, né? Que é resultado imediato. Né? Então, nós queremos, e aí o que eu falo, e eu volto a falar aquilo que nós começamos a falar. Nós queremos muita coisa da vida. Nós queremos realizar um monte de coisas na vida. Mas você vai realizar e você vai fazer com métrica de quem? Você vai usar as métricas de quem para você realizar os seus sonhos? As métricas das pessoas que trabalham com você? As métricas do seu grupo, as pessoas que fizeram o mesmo curso que você? Ninguém segue o mesmo caminho. Né? Ninguém tem a mesma história de vida. Até o nosso processo de formação em coaching, para você foi uma coisa, para mim foi outra. Porque a Michele que estava ali fazendo aquele curso, ela já tinha uma gama de conhecimentos que fez parte da história da vida da Michele. E para mim também foi assim, né? Então, aí chega no momento que é amadurecer, aí uma pessoa perguntou para mim, falou, nossa, mas você ainda está num processo de autoconhecimento depois dos 40? Aí eu não falei tem nada, idade? mas... primeiro que não tem idade para você fazer um processo. Talvez... Aí eu lembrei, mas a única coisa que eu respondi foi, mas dizem que a vida começa aos 40, né? Tudo bem? Boa. Mas a pessoa que falou, tipo, tô perdida na vida e vou continuar perdida. Sim. Né? Então, tô perdida. E aí, só que você já aprende a... Deixa pra lá. Né? Você já aprende a... Tudo bem. É o caminho de cada um. É a escolha de cada um. Então, eu já cheguei no momento que não insisto mais para as pessoas seguirem um caminho. Não, assim, antes você queria... lógico que já passei por isso também, de querer dar palpite, de querer dar conselho, né, pra pessoa. Você tem que fazer assim, assado. Hoje não. Cada um com seu cada qual, né, como diz, né. Então, quantas vezes a gente não saiu de um curso, de uma formação, querendo levar todo mundo, né? Querendo que todo mundo vivesse a mesma coisa que a gente. Exato. Né? Sem considerar a realidade individual de cada um, né? Exatamente. É diferente. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento na vida. Mas o que eu falo, que é assim, nosso tempo está acabando, mas o que eu falo assim, Michele, a gente precisa se compreender, né? Como a gente tem julgado a nossa vida, como a gente tem julgado a vida dos outros. Se eu aprendo isso, eu também estou entendendo um pouquinho sobre mim, né? Com certeza. Tem uma frase da Rafa Brits que ela diz, né? Que todo julgamento é uma confissão. Exato. Aí. Porque ele diz muito mais sobre você do que sobre o outro, né? Exatamente. Ela é muito profunda essa frase para mim. Por isso que esse processo de autoconhecimento, eu falo que o observar do meu comportamento com o outro fez todo o sentido. Né? Porque esse conhecimento de que aquilo que a forma com que você reage tem muito mais a ver com você do que com o outro, ela passou a ser muito verdade para mim. Né? Como eu estou reagindo diante das pessoas, diante das situações, tem muito mais a ver comigo. Né? Ninguém me ofende, eu me sinto ofendida pelas pessoas. Ninguém me agride, eu me sinto, né? Eu me sinto agredida, a não ser que seja uma agressão física, a pessoa vem, né? Mas, e aí eu tive a oportunidade de avançar no processo de autoconhecimento. Eu falo que hoje
hoje, meu processo de autoconhecimento, ele tá numa fase assim, o que a Keila veio fazer nesse mundo, né? Lógico que ainda vem analisando meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas emoções. A gente não consegue controlar os nossos pensamentos enraizados de uma hora para outra. Sim. Mas a gente vai aprendendo, né? Mas quem é a Keila e o que a Keila quer? Ah, é bonito falando sobre propósito e missão. Faz parte do meu processo de autoconhecimento. Não sei do seu, sim, né? Mas eu ter um propósito de vida e ter uma missão de vida, isso faz parte do meu processo de autoconhecimento. Porque eu preciso saber para que eu vim e que eu vou realizar, né? E de que forma eu vou realizar tudo isso. Então, isso realmente faz parte. E a questão que eu falei do julgamento, né? E a questão também que faz muito sentido é a questão da empatia. Empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro, mas eu me colocar vai depender do quanto eu me conheço. Para eu saber se eu tenho capacidade ou não de me colocar no lugar do outro. Eu tenho conhecimento suficiente para saber como é que eu me coloco no lugar do outro, né? Então, autoconhecimento, ele está em todo o processo da nossa vida. Uhum. Né? Então, é isso que eu venho ainda descobrindo muito, né, Michele? Talvez alguma dessas teorias que eu estou construindo, porque hoje a gente vai pegando um pouquinho de cada e vai construindo a nossa teoria que vai se encaixar na nossa vida, né? Então, eu vou pegando um pouquinho de tudo isso e vou construindo a minha forma a minha teoria. Tanto a teoria do DISC, dos tipos psicológicos, foi tudo a partir de observação. O que eu estou fazendo? Eu estou me observando para descobrir, construir a minha teoria. Teremos uma teoria, Keila Rodrigues em breve. Então. Não, mas essa só serve para cá. Não vai servir para Michele, não vai servir para Fernanda Xavier que está ali, para Elkiane que está ali falando sobre dar sentido à vida. Então, é isso que é o autoconhecimento. Eu não vou passar por um processo exatamente igual ao seu. E aí a gente fala assim, vamos para um curso. Mesmo que a gente utilize a mesma metodologia, a mesma ferramenta, as pessoas vivem de forma muito particular, né? Muito particular. É legal, tipo, nossa, foi muito bacana, eu adoro a análise comportamental. É o começo, a gente começa por ali. E dá muito conhecimento. Sinceramente, eu fiquei surpresa com as coisas que me confirmaram, né? É muito completo, né? Sim. É muito completo. Que o estudo confirmou, porque a gente já tinha ideia, mas não tinha confirmação. Então veio ali confirmar. E bateu. Falei, então faz sentido, né? Então faz sentido. Uhum. Fez sentido? Aí você acha que é importante, né? E aí eu comecei a analisar tudo isso, aprofundar, né? Como eu falei para você, passei pela constelação familiar. Gente, quem não conhece ainda, puder buscar informação sobre a constelação familiar, é muito bacana. Michele, passa por uma sessão de constelação familiar. Aí, ó, eu aqui estou dando palpite. Sugestão, só, gente. Sugestão. Porque é uma dinâmica muito gostosa. É uma ferramenta, diante de tantas ferramentas que a gente faz uso, né? Que eu acho muito legal. Então, nós vivemos várias funções no nosso dia a dia. Então, a gente precisa observar as nossas funções. A Keila tem a função irmã, tem a função tia, tem a função filha, tem a função colega, tem a função coach profissional, né? Então, eu preciso me conhecer em todas essas minhas funções. Uhum. Em algumas delas, eu vou agir de uma forma diferente, adequada, né? Eu não vou agir como tia exatamente como eu vou agir profissionalmente. Mas existe uma essência que eu preciso conhecer. Qual é a essência minha que está presente em todas essas minhas funções? Uhum. Qual é a essência, Keila, que quem estiver de fora vai ver? Quando eu estiver em qualquer lugar. Quando eu estiver fazendo qualquer coisa. 10 segundos do nosso tempo. Que pena! Ó, vou deixar salvo aqui a live, tá? Vocês compartilharem.